outra figura sonora chamada paranomásia. A paranomásia é uma figura de linguagem que consiste na repetição de palavras de sons semelhantes, mas de significados diferentes, com o intuito de criar um efeito cômico, poético, de trocadilho ou de destaque. Logo, também é conhecida como trocadilho ou jogo de palavras. Mas, ao contrário dos trocadilhos, que muitas vezes estão feitos apenas para gerar humor, a paranomásia pode ser utilizada de maneira mais ampla na literatura, poesia ou discurso, para criar associações de palavras, com ênfase em sua semelhança sonora. Ela destaca a sonoridade das palavras, muitas vezes explorando a ambiguidade que surge na semelhança fonética. Etimologia. Origina-se do grego, em que para tem a função, tem o sentido de próximo de, e onomásia, que significa denominação. A paranomásia também é chamada de trocadilho, de calembur, de paraquese e de jogo de palavras. A paranomásia é uma figura de retórica, ou seja, de expressividade, que consiste no emprego de vocábulos semelhantes quanto à sonoridade, mas que se diferem no que se diz respeito ao sentido, não vindo ao caso saber se há ou não parentesco etimológico entre as palavras. É que a gente vai comentar daqui a pouco o que isso significa. Então, paranomásia significa próximo, mais nomeação. Para você entender isso melhor, tá, gente, daqui a pouco. Então, de modo geral, ou seja, de modo mais pleno, mais fácil de entender, paranomásia usa as palavras parônimas. Olha só, parônimas. Não significa que só palavras parônimas trarão efeito de paranomásia. Vamos discutir um pouco esse conceito. No mesmo enunciado para criar um jogo de sons no discurso, o que acaba intensificando os significados diferentes dessa palavra. Ou seja, geralmente a paranomásia está fundamentada em parônimos, mas não sempre. Para a gente recordar o que são palavras parônimas, por exemplo, caçar com cedilha, que significa apanhar ou matar um animal, e caçar com 2 S, que significa anular, tornar sem efeito. O leão foi caçado e o caçador teve a sua licença caçada. Isso são palavras parônimas. Censo com S, censo com C. Censo com C é alistamento de contagem geral da população. Este ano haverá um novo censo, ou seja, um novo contar de habitantes de uma cidade, por exemplo. Senso com S é entendimento ou juízo. Por exemplo, a minha irmã não tem senso de direção. Isso são exemplos bem curtos do que é paranomásia. Ou seja, desculpa, palavras parônimas. Logo, palavras parônimas são as que têm significado diferente e são muito parecidos, e som muito parecido. Essas palavras costumam se diferenciar no som por apenas um fonema, uma letra ou uma sílaba. Pela semelhança no som, algumas palavras parônimas acabam confundindo muito as pessoas.
Veja alguns pares de palavras parônimas: comprimento, cumprimento, cavalheiro, cavalheiro, fluvial, fluvial. Então, esses são alguns exemplos de palavras parônimas. Mas atenção, parônimas não são apenas as que causam dúvida de ortografia, e sim as que têm efeito, que têm som ou grafia muito parecidos no seu significado, e tendo um significado diferente. Por exemplo, não é o caso de chuchu com X ou chuchu com CH, se há alguma dúvida. A gente não está debatendo essa dúvida ortográfica, mas essa dúvida, no caso, do som da palavra, né? Do fonema em questão, queria dizer. Então vamos analisar outros casos de paranomásia, como se fundamenta. Exemplos de paranomásia. Tomou Doril? A dor sumiu. É famoso esse comercial, né, gente? Olha só. Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Olha só esse jogo, ó. Dito popular. O volume do som alterou o nosso tom, ou seja, só um fonema. Já trouxe esse exemplo de frases que contêm a paranomásia. Mas não quer dizer que todas tenham parônimos, palavras parônimas. Entendeu a diferença? O docente aplicou a prova essa tarde para os discentes. Nesse caso, são palavras parônimas. Durante seu descanso, o peão jogava peão com seus colegas. Palavras parônimas também. Tento tanto, mas tonto me sinto. Palavras parônimas também. Quem canta, os males espanta, ou seja, não são palavras parônimas. Canta e espanta são palavras diferentes, mas nem por isso deixa de ser um exemplo de paranomásia. É de pequenino que se torce o pepino. Pequenino e pepino não são palavras parônimas, mas nem por isso deixa de ser uma aplicação do estilo sonoro chamado paranomásia. Cavalo dado, não se olha os dentes. Então, cavalo e dado não são palavras, não são parônimos, mas forma mesmo assim o efeito de paranomásia. Cavalo dado. Então, resumindo, frases ou orações construídas em torno de parônimas. Geralmente, parônimos formam paranomásia, mas não só isso. É utilizada a semelhança sonora e gráfica para criar o efeito de sentido, ou seja, a semelhança sonora e a semelhança gráfica. Exemplos de paranomásia na literatura. Com tais premissas, ele sem dúvida leva-nos às primícias, como diz nosso grande padre Antônio Vieira. Outro exemplo, exportar é o que importa, Delfim Neto. Não, você está confundindo espinafre de caçalorinha com espingarda de caçar rolinha. Olha só que difícil, né? A gente falar. Então, é uma frase inteira, olha só. Você está confundindo espinafre de caçarolinha com espingarda de caçar rolinha.
dito popular. Então é mais um exemplo de paranomásia na literatura, e mesmo que seja popular. Outro exemplo: aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva. De Camões. Bonito, né, gente? Olha, vamos ler de novo aqui. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer me viva. Camões. Mais um exemplo. A Galvão acha fácil o imóvel que você acha difícil. Olha só que jogo de marketing. Ou seja, imobiliária, Galvão, acha para você o imóvel que você acha que é difícil. Por exemplo, eu quero um imóvel que tenha garagem e piscina. Para mim é difícil achar esse imóvel. Mas, segundo o slogan dessa imobiliária, a Galvão, né, como vou repetir, a Galvão acha fácil o imóvel que você acha difícil. Então, são vários exemplos de paranomásia. Alguma dúvida, alguma sugestão? Clique no card acima para ver o conteúdo completo. Canal 1000 inscritos. Um modo fácil de aprender.